Vamos abrir em Marcos, capítulo 9, verso 42. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 42. Diz assim a palavra de Deus. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Senhor, fala a tua igreja, Senhor. Fala através da tua palavra conosco. Nós estamos aqui, Senhor, agora para atentamente ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Qual é, Senhor, a tua vontade para nós, como igreja, de maneira pessoal, para a família, para anciãos, jovens, adolescentes, casados, solteiros, para todos nós, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem uma água que de verdade sacia a nossa sede. Só o Senhor enviou para nós o verdadeiro pão que é Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, mais de Ti nessa noite e nos alimenta, nos exorta e nos confronta, Senhor, com a Tua palavra e que o Teu Espírito esteja nos conduzindo nesse instante. Amém. Podeis sentar. Quando nós lemos essas palavras, nós podemos pensar aqui que são expressões fortes. E Jesus usa palavras como escândalo, inferno, cortar, arrancar, fogo, sal, expressões fortes usadas por Jesus para trazer advertências importantes para nós, grandes verdades de Deus. E nesse texto, nesses versos que nós lemos, nessa noite, fica muito claro que Jesus, nesse momento da caminhada dele com os discípulos, que são aqueles que ouviram isso, do próprio Senhor Jesus, em primeiro lugar, Jesus estava advertindo os seus discípulos dos perigos terríveis do pecado. É muito claro isso aqui. E quando também Marcos, que provavelmente escreveu o primeiro evangelho dos 4 que nós temos na palavra, ele escreve provavelmente esse evangelho para a igreja cristã que está em Roma. Ele está aqui nesses capítulos falando do discipulado. Ele está falando de sofrimento, ele está falando de renúncia. E ele mostra-nos a cada momento, a cada texto que nós expomos, como os discípulos eram ruins para entender aquilo que Deus estava trazendo para eles por meio de Jesus. Mas, ouvindo essas
advertências muito pesadas de Jesus, nós precisamos primeiro lembrar que todo ser humano é pecador. Por isso que nós pecamos. E aqui tem um ponto importante. Você não se torna pecador, atenção nisso, porque você peca. Não é assim. Porque se fosse assim, então, nós poderíamos olhar para os recém-nascidos e para os bebês e falar, olha, ele nasceu sem pecado, ele só vai se tornar pecador quando ele pecar. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que nós pecamos porque nós, desde o ventre das nossas mães, nós já viemos contaminados pelo pecado. Nós temos uma natureza, a natureza humana é contaminada pelo pecado. Nessas advertências, nós podemos fazer algumas divisões. Por exemplo, Jesus ele diz que quando nós pecamos contra nós mesmos e pecamos contra Deus, nós trazemos consequências que nos atingem. Por outro lado, ele ensina aqui também que muitas vezes nós pecamos e isso atinge outros irmãos, e isso faz esses outros irmãos se afastarem de Deus ou também pecarem contra Deus, que é o verso 42. E no final, no verso 50, ele fala que nós temos que ter paz uns com os outros. Se ele está falando isso, é que com certeza os discípulos dele, naquele momento ali, naquela trajetória, lembrando que eles estão indo para Jerusalém, eles estão tendo dificuldade de relacionamento e eles estão pecando um contra o outro, atrapalhando a comunhão ali deles, um com o outro e com o próprio Senhor Jesus. Então essas são as advertências. E como é que Jesus, em que nível de profundidade Jesus nos adverte do perigo e das consequências eternas do pecado na vida do homem? A maneira como ele começa a tratar o pecado nos versos 42, do 43 até o 48. Porque no 42 ele fala assim, se você fizer o seu irmão pecar, ou seja, se você peca e o seu pecado leva o outro a pecar também, é melhor você pegar uma grande pedra, muito grande, que um homem sozinho não consegue carregar, faz um laço com uma corda no seu pescoço e se joga no mar. É melhor você fazer isso, olha a palavra de Jesus, do que você pecar e levar outras pessoas a pecarem por causa do seu pecado. É uma grave advertência. Depois, ele vem para o verso 43. E, ele vai acrescentar alguma coisa aqui. E, ele vai adicionar. E se, coloca uma condição. E aí ele fala o quê? Ele fala 3 partes do corpo: mão, pé e olhos. Ele falou, se isso te faz pecar, corta, arranca. Lembre-se, Jesus é o próprio Criador. Ninguém tem mais zelo pelo nosso corpo do que o próprio Deus. Ele criou o próprio corpo do primeiro homem, Adão. Então o sentido aqui não é literal, porque o homem pode até furar os seus olhos, mas a maldade vem do coração. Ele vai continuar tendo pensamentos impuros, mesmo que ele não consiga enxergar. Ok? Mas percebam como que Jesus fala para tratar o pecado com radicalidade. Ele está dizendo assim para nós, em outras palavras: vocês não podem brincar com o pecado, porque o pecado tem o poder de destruir vocês. Então ele está dizendo, se livrem de qualquer coisa na vida de vocês que fazem vocês pecar. Fujam de relacionamentos, de lugares
Evite usar qualquer coisa que vai levar você para o pecado. É isso que ele está dizendo para nós. É isso que ele disse para os discípulos lá naquela época. Jesus diz isso porque ele está advertido, porque na verdade ele não quer que os seus discípulos pequem, ele não quer as consequências do pecado sobre os seus amados discípulos, e ele não quer isso também hoje, as consequências sobre a sua amada igreja, nós aqui reunidos. Mas ele deixa bem claro, se vocês não tratarem com o pecado, se vocês não vierem a mim arrependidos, se vocês não fugirem das tentações, a consequência do final do pecado, e ele fala isso, é a condenação eterna. Nessa palavra que muitas pessoas têm medo até de falar, que é inferno. Lembrando que o inferno foi feito por Deus para Satanás e seus demônios. E por que os homens vão para lá? Porque continuam no estado de rebelião e rejeição total a Deus. Esse é o maior problema do ser humano. Estar brigado com Deus. Estar num estado espiritual de rebelião, afrontando o próprio Deus. Pensando um pouco como Marcos, o escritor desse evangelho, encadeou esses versos, parece que não faz muito sentido quando nós olhamos o verso 42 a 48, quando o assunto está encadeado. São palavras que nós percebemos que Jesus falou aquilo ao mesmo tempo. Mas quando chega os versos 49 e 50, você percebe que provavelmente Jesus não falou essas palavras em seguida do que tem no verso 48. Mas então nós temos que pensar, se Jesus não falou isso em seguida dos versos 42 e 48, por que Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, quando estava escrevendo esse evangelho, por que ele colocou os versos 49 e 50? Junto com esses versos, porque ele queria dar para a igreja de Roma uma visão completa do discipulado. Então ele associa, por exemplo, a ideia de fogo do verso 48, que é um fogo que tem a ver com juízo, que tem a ver com condenação, com um outro fogo do verso 49, que é a mesma palavra, mas tem outro sentido. Que o fogo do 49 já é para santificar, já é para purificar. Então por isso ele vai juntar esses dois ditos, essas dois discursos de Jesus. Dito isso, então nós passamos agora essas 3 advertências de Jesus aos seus discípulos em relação ao pecado. Primeiro, verso 42. O seu pecado pode levar o seu irmão a pecar também. Ainda podemos dizer assim, pecado gera pecado. Precisamos lembrar que no contexto aqui, desse momento da escrita de Marcos, os discípulos tinham acabado de disputar entre eles quem era melhor. Tanto é que Jesus, para corrigi-los, diz, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último e servo de todos. Ele só fala isso porque está tendo uma disputa. Então, se está tendo uma disputa, percebam que os discípulos estão tendo entre si um mau comportamento. Eles estão pecando quando eles disputam a liderança. E até a Escritura tem uma palavra que mostra disputa de liderança dentro da igreja, que é porfia. Podia ser também dissensões, facções. E um outro ponto ainda que Jesus pode estar corrigindo também, é quando, na parte do verso, por exemplo, 39, quando os discípulos olham que tem alguém expulsando demônios, mas não está com eles, eles brigam com a pessoa e vêm entregar a pessoa para Jesus.
Aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Ele está fazendo isso também em meu nome. Vocês estão percebendo de novo que eles estão tendo uma disputa. Eles estão tendo de novo um mau comportamento. Então Jesus está dizendo para eles assim, cuidado, o comportamento pecaminoso de vocês vai influenciar outras pessoas, outros que creem também em mim. Esse é o ponto de Jesus aqui. O ponto aqui é que alguém que confessa crer em Jesus precisa ser muito atento que a partir desse momento todo mundo vai olhar para essa pessoa. E toda pessoa vai gerar algum tipo de influência. Agora, que tipo de influência que Jesus espera que você cause sobre as pessoas? Como é que Deus quer que você seja no mundo? Isso fica muito claro quando a gente vai para o Sermão do Monte. Jesus fala que nós temos que ser o quê? Sal, porque o mundo está podre por causa do pecado. E temos que ser luz, porque o mundo jaz nas trevas de Satanás. Então, nós podemos aplicar esse verso 42 a qualquer cristão. Lembre-se, se nós confessamos o nome de Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado para não darmos um mau exemplo, um mau testemunho. E o primeiro lugar onde nós crentes damos mau testemunho, não é no trabalho, não é na igreja, é em casa. Quando um homem dá mau testemunho para a esposa, quando os pais expõem ali, porque não tem como esconder, as suas atitudes pecaminosas diante dos filhos, e eles aprendem isso, eles são influenciados por isso, ou não? Sim, mas eles também aprendem coisas boas. Eles também nos veem orando, amém? Eles nos veem lendo a Bíblia, amém? Eles escutam as nossas conversas. Mas, se por um lado eu posso dizer que o verso 42 se aplica a todas as pessoas, por outro lado, eu tenho que lembrar que esses discípulos foram preparados para serem, depois que Jesus volta para Deus, serem enviados como seus apóstolos. Então, esses que hoje são alunos, que estão sendo corrigidos, amanhã eles são o quê? São os apóstolos, eles são os pastores. Essa aqui é a liderança da igreja. Se nós pegarmos Tiago, que não estava aqui, se converte depois da ressurreição de Jesus, a liderança da igreja está aqui. Então, essa advertência de Jesus, que é muito severa, que é muito grave, e que tem que ser ouvida com muito cuidado por todos nós, era em primeiro lugar, ela é direcionada aos líderes da igreja, aos pastores, àqueles que ensinam a palavra de Deus para o povo de Deus. Então, nós precisamos pensar quais são as consequências quando um líder, quando um mestre da igreja, ou quando um pastor, ou quando um diácono causa um escândalo. Porque a palavra tropeçar do verso 42 é escândalo. E escândalo aqui quer dizer o seguinte: fazer alguém tropeçar, ou seja, levar alguém a pecar. Então, a primeira coisa quando um líder causa escândalo é que ele compromete a fé dos irmãos da igreja. Em segundo lugar, quando há um escândalo, a própria santidade, a boa fama da igreja também é afetada. E não adianta ficar falando toda hora que a igreja é um hospital, né? A gente tem essa resposta pronta quando alguém aponta um pecado de alguém da igreja e fala, mas a igreja é um hospital. Mas olha essa palavra do verso 42, parece que essa palavra, ficar falando que a igreja é hospital não vai convencer Jesus. Porque ele falou que é melhor pegar uma pedra de moinho muito pesada, colocar no pescoço e
se joga na água. E em terceiro lugar, o escândalo, de alguma maneira ele profana o santo nome de Cristo, que é o Senhor da igreja. Então, se eu for pensar por esse lado, quem quer ser pastor? Quem quer liderar? Quem quer ser mestre na igreja? E ainda, se não bastasse os escândalos de qualquer conduta de um líder, e todo líder tem que tremer quando ouve isso, a partir do que vos fala, é necessário lembrar ainda que vai ter um julgamento daqueles que ensinam a palavra e que no ensino errático, no ensino herético da palavra de Deus, eles acabam afastando as pessoas de Jesus e afastando as pessoas da palavra e fazendo às vezes as pessoas rejeitar a própria igreja por causa da maneira como ele fala em nome de Deus, agindo como falsos profetas, falsos pastores. Essa palavra de Jesus é também para essas pessoas que fazem isso, não só naquela época, mas também hoje. Então eu quero dizer uma coisa para vocês que às vezes vocês não pensam, mas precisa pensar. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Imagina alguém que está ensinando heresia para o povo de Deus. Alguém que está pregando sem ser fiel à palavra. E isso é um pecado grave, porque afasta as pessoas do verdadeiro Deus. Porque, como falamos na quinta, como podemos saber que conhecemos o verdadeiro Deus, se não pela exposição fiel da revelação, que é a palavra? Fora isso, quem nos garante que estamos no caminho verdadeiro da salvação? Só a palavra. Mas do que adianta ter revelação aqui, objetiva, direta, escrita, se o coração do homem, por motivos egoístas, por ganância e causas inúmeras, eles pregam o evangelho não para a glória de Deus, e eles acabam causando um grave dano na vida das pessoas. E então Jesus diz para elas: você que vive pregando heresia, você vive pregando um falso evangelho, prometendo coisas que eu não prometi, é melhor você então pegar essa pedra, amar no seu pescoço e se joga lá no Rio Paraná. É melhor do que você continuar fazendo isso. Então percebam, as palavras de Jesus falam por si mesmas, é uma grave advertência. Lembrando que o próprio Tiago, o irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele fala que aqueles que ensinam vão receber de Deus um juízo muito mais severo, porque eles aprendem para viver e depois ensinar. Então Deus vai olhar eles muito mais, o microscópio de Deus, imagina o microscópio de Deus, sobre aqueles que ensinam a palavra, pregam, aconselham. O aconselhamento tem que ser um aconselhamento humano, terapêutico. É um aconselhamento bíblico. Porque quando eu falo aconselhamento bíblico, o conselheiro ele fala o que a palavra fala. Então você orienta conforme Deus, não orienta conforme o coração do próprio homem, porque o coração do homem é pobre, é perdido, ele precisa de orientação do céu. Dito tudo isso, deixa eu perguntar para você, será que o seu mau uso da bebida tem feito alguém pecar? Será que uma mulher que não usa roupa conforme o temor de Deus não pode levar um homem a pecar? Ou também pelo seu próprio exemplo levar uma outra mulher a se vestir daquela maneira e levar também ela a pecar?
Será que o seu comentário maldoso de alguém não vai levar uma outra pessoa que nem estava sabendo daquilo a fazer também, replicar e multiplicar esse comentário de maldade, fazendo então uma sequência de fofoca maldita? E por fim, preste muita atenção no que você posta nas redes sociais. Você está sendo luz ou trevas? Você está sendo sal ou você está deixando mais podre o mundo? Precisamos prestar atenção, porque quando escrevemos aquelas palavras ali no celular, no notebook, no computador, nós estamos diante de Deus, nós não estamos vendo as pessoas que vão ler aquilo. Por isso que isso parece que dá uma coragem para as pessoas escrever o que bem pensam, mas a Escritura fala que nós vamos dar contas a Deus de todas as nossas palavras. Então será que uma postagem sua feita no momento errado, com o coração irado, fora de contexto, sem pensar direito, não vai levar alguém a pecar? É sobre isso que Jesus está falando, que o nosso pecado pode levar outra pessoa a pecar. Por isso então, quando ele fala essa advertência pesada no verso 42, ele começa então a falar para os seus discípulos: vocês precisam tomar cuidado. E ele entra de maneira radical. A única maneira de não ser pedra de tropeço do verso 42, na vida do irmão, é cada discípulo tratar do seu pecado de maneira radical. E aí ele falou, arranca esse olho, corta essa mão, corta esse pé. Percebe que eles falam coisas que são o quê? Caras para nós. Um pé é importante. Como ficar sem um olho? Poxa, isso faz muita falta. E a mão, tanta coisa boa ela faz. Nós podemos pensar nessas três partes do corpo como talvez Jesus estivesse pensando. Falou, olha, vocês pecam com o corpo. Que corpo? O corpo que o meu pai deu para vocês. Então não façam do que o meu pai deu para vocês instrumento do pecado. Pode ser. Por outro lado, quem sabe, de onde vêm as grandes violências? Da onde que vem a facada? Da onde vem o tiro? Das mãos. As mãos geralmente esmurram. As mãos são aquelas que empurram. Então pode ser que as mãos aqui estejam falando do quê? De atos de violência. E os olhos? Jesus pode estar falando dos olhos por causa da cobiça dos olhos. Cuidado com seus olhos. E os pés? Existe essa expressão muitas vezes repetida em Provérbios, por exemplo, e Salmos. Pés que correm para o mal. Aqui ele pode estar se referindo a lugares que não deveríamos ir. Lugares que não deveríamos frequentar, porque podem ser perigosos para nós e podem nos levar ao pecado. Mas você percebe que ele não define, ele dá uma regra, porque o evangelho é assim. E aí ele espera que você vá a ele na palavra e que você seja guiado pelo Espírito, que ele te deu, não te deixou órfão. Mas eu pergunto para você, com esses olhos que estão me olhando, quanto vale? Quanto vale cada olho seu? Quanto vale cada mão que você tem? Essa mão que segura a Bíblia, essa mão que faz carinho no seu filho, quanto vale isso? Dá para colocar valor no seu pé, que te trouxe aqui? Ninguém pode calcular isso. Não tem como colocar valor nessas coisas, mas, conforme as palavras de Jesus, certamente nós podemos afirmar que todas essas coisas, olhos, mãos e pés, são infinitamente menos valiosos que a vida eterna prometida por Jesus. Ele está querendo dizer o seguinte: você acha que seu olho é importante?
a vida eterna vale mais que o teu olho. Esse pé aí, a vida eterna é muito mais que o seu pé. Essa é a intenção principal de Jesus. Tanto é que se você voltar para o verso 43, ele diz: e se a tua mão te faz tropeçar, corta. Como assim corta? Radicalismo. Lembre-se, não trate isso de maneira literal. Porque às vezes o ladrão pode cortar a mão, mas se dentro do coração dele ele continua com o desejo de roubar, ele continua pecando. E esse pecado continua levando ele para o inferno. Estão entendendo isso? É um sentido metafórico, mas é uma metáfora, linguagem figurada, que mostra como que Jesus quer que a gente trata isso. Mas ele continua: pois é melhor entrares maneta na vida. Que vida? Vida eterna. Ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando aqui a mão ou a vida eterna? Vida eterna. Os olhos ou vida eterna? Vida eterna. Os seus pés ou o céu? O céu. É isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma comparação de valor aqui para nós. Portanto, herdar a vida eterna é tão superior a qualquer coisa que você vive hoje, qualquer coisa que você pode ver, qualquer coisa que você pode tocar, qualquer lugar que você pode ir. Não dá para comparar com a vida eterna que Jesus tem para você. Aleluia. Não dá. Pensa uma pessoa que comprou uma terra com milhares de hectares, que não dá para caminhar naquela terra, ele precisa de um cavalo ou de um carro. Jesus está dizendo que a vida eterna é muito mais do que aquilo que ele dá valor. Esse é o pensamento. Nenhuma coisa que fazemos, nenhum lugar que conhecemos ou moramos, nada disso, segundo Jesus, deve atrapalhar o nosso caminho para a vida eterna. Percebam vocês que por mais que ele está sendo muito duro, é uma advertência severa, mas você tem que ver o que está por trás das palavras de Jesus. O que está por trás das palavras de Jesus? Um amor, uma misericórdia, chamando o pecador para abandonar o pecado e vir para Ele, porque só Ele tem as palavras da vida eterna. Esse é o propósito final. Mas para mostrar que aquilo é sério, Ele tem que usar de gravidade na linguagem. Afinal de contas, Ele é conhecido como a palavra. E quando Jesus fala, é Deus falando a nós. E quando chega essa visão aqui de inferno, o verso 48, o verme não morre, o fogo não apaga. Essa visão aqui, para quem estava naquela época ali, para quem estava em Jerusalém, existia um vale ali na cidade de Jerusalém, chamava-se Vale de Rinom. Nos reinados de Acás e Manassés, reis de Judá, da linhagem de Davi, homens segundo o coração de Deus, esses dois reis malvados, eles fizeram sacrifícios humanos. Onde? Nesse vale. Mas aí Deus converteu um coração de um rei que vem depois, que é um bom rei, que é o rei Josias. É o rei que traz ali a palavra para o centro e Deus faz o avivamento em Jerusalém, em Judá. E rei Josias, então, para profanar aquele lugar, ele transforma o vale de Rinom no lixo, no lixão de Jerusalém. Então todo o lixo da cidade, para profanar aquele lugar onde foi feito sacrifícios humanos, eles jogam lixo, eles começam a colocar fogo. Então, naquela época, e é essa a intenção de Jesus, ele usa essa expressão conhecida da cidade, para fazer uma comparação com o que é o inferno, uma cadeia espiritual, um fogo que não para de queimar, e onde o verme não acaba. Pensa, tanto de verme que tem nos lixões.
Essa é a figura que ele está usando aqui no 48, também emprestada de Isaías 66, verso 24. Sproul diz que a pior calamidade que pode acontecer com o ser humano, a pior coisa, é após a morte dele, ele ir para o inferno. Não tem nada pior. É a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Ela perder a salvação e ela ir para o inferno. Por isso, Jesus fala assim, e eu falo a você agora, não entre por esse caminho, o caminho do pecado, porque ele é um caminho com perigo eterno. E lembre-se, apenas saber que ele existe não te protege, não resolve, porque as algemas desse lugar são inquebráveis. Então como que eu faço? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite, vá a Ele. Ele é o único que pode resolver todos os seus pecados. Porque Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás. Olhe para Cristo, Ele pode te livrar desse lugar horrível, mais ninguém. E lembre-se, quando Ele vier ao seu coração, você vai ter uma convicção que Ele veio, não apenas porque Ele te liberta dessa possibilidade de ir para o inferno, que é terrível, mas porque Ele vai fazer você amar e desejar o céu, onde Ele habita, junto com o Pai e o Espírito, num gozo eterno. Mas continuando pensando nessas palavras de Jesus, corta, arranca, palavras pesadas, palavras duras. Como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Um pouco mais. Será que nós podemos pegar essas palavras corta e arranca, trazer para os nossos hábitos? Hábitos, coisas que fazemos sem perceber, coisas que fazemos naturalmente. Será que podemos pegar esse corte e arranca e trazer para os nossos relacionamentos? Será que eu posso trazer isso, esse corta e arranca e trazer os meus lugares preferidos? Eu posso trazer esse corta e arranca de Jesus para as minhas diversões? Então a gente começa a andar com o corta e arranca. Um cristão que namora alguém que não confia em Cristo, o que Cristo diz? Corta esse namoro. Um esporte que é amado por alguém, que é praticado ou assistido no momento onde tem uma reunião da igreja, tem um culto da igreja, o que Jesus diz? Corta isso. Domingo é dia do Senhor. Muitos de vocês, no domingo, gostam de dormir, porque é o dia, às vezes, do descanso. Dormir para estar bem, para se apresentar ao Senhor à noite. Mas pode ser que por um descuido qualquer, o sono pode te tirar da presença de Deus. Então, se você vai dormir e não coloca despertador e você perde o culto por causa do sono, não durma mais domingo, arranca isso da agenda. Por causa de Jesus. Se você tem uma amiga que só fala mal do marido dela, e só fala mal do casamento, e ainda assim, você como uma mulher cristã, troca confidências com essa mulher, arranque essa amizade da tua vida de Jesus. Se você faz negócios visando lucro, dividendos, mas se nesses negócios vocês faz uso de mentira, se você tem que fraudar para fazer negócio, ou se o seu lucro você sabe que é excessivo, é injusto, então não faça esse negócio, arranca, porque você vai estar pecando nesse negócio.
Porque mentir é pecado, fraudar é pecado, lucro excessivo é pecado, porque explora aquele que menos tem e faz o rico ainda mais rico. Se qualquer um de nós gasta dinheiro sem o planejamento e no final do mês ficamos apertados e não podemos contribuir com dízimos e ofertas, então para de gastar dinheiro de maneira desordenada, porque isso no final está te levando para o pecado. Corta aquilo que faz tudo ficar ruína na vida financeira. Se o uso do celular, sem o controle do tempo, está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando você dormir, está atrapalhando a sua vida com os seus filhos, está atrapalhando o tempo com Deus. Se você pode, Jesus diria, arranca esse celular da sua vida. Mas alguns não podem. Alguns têm que responder o chefe. Alguns estão de plantão. Mas é nesse ponto que vocês têm que entender. É isso que Jesus está dizendo. Se tem alguma coisa, se está fazendo você pecar, tira isso da sua vida. Seja pessoa, relacionamento, lugar, negócio, qualquer coisa. Lembre-se, por que ele fala isso? Porque Jesus é um estraga-prazer? Não, porque Ele ama. Ele quer salvar o pecador, Ele está apelando, isso é um apelo. Ele está dizendo, não vão por esse caminho vai te levar para a condenação eterna. Imagina, eu fico pensando aqui, se Jesus viesse, se Ele aparecesse na nossa casa, e Ele viria os nossos filhos como, geralmente? Ele viria os nossos filhos com celular na mão, vendo qualquer coisa que eles querem. O que Jesus falaria para os pais? Tira o celular dessa criança. É uma criança. Você não está vendo que está entrando coisas do mundo ali, na alma dela por meio dos olhos? Ela está sendo contaminada. Isso vai atrapalhar ela me conhecer. Isso vai atrapalhar essa criança me amar. Deixa vir a mim os pequeninos. Não foi isso que disse Jesus? Escute, homens. Aquela amiga lá que falava mal do marido é para as mulheres, agora para os homens. Cuidado com o uso das redes sociais. E o que eu vou falar de redes sociais serve para a vida ao vivo, presencial, física. Cuidado, começar a conversar com quem você não conhece na rede social, porque quando você menos percebe, você está numa conversa inapropriada com quem não deveria conversar. E aí depois o pecado se consuma e traz ruína sobre a sua vida. Então, se a rede social atrapalha qualquer um de vocês, saiam das redes sociais. O que nós precisamos é de Deus. Ar, comida. A gente vive sem rede social. Os nossos pais viveram sem rede social. Os nossos avós viveram sem rede social. Cuidado, Jesus fala para nós, cuidado com tudo aquilo que te faz pecar. Em terceiro lugar, Jesus fala para a gente tomar cuidado, porque o pecado, como diz os versos 49 e 50, ele pode tirar a paz do nosso relacionamento. Voltando aí, olha o verso 50, o final. Tende sal em vós mesmos. Quando ele fala tende sal em vós mesmos, o que nós devemos pensar? Qual é a intenção de Jesus? Tenha sal em você. Ele está dizendo o seguinte: viva de maneira santa. Não viva como o mundo, viva de maneira santa, como a minha palavra ensina. E então vocês têm que viver com paz uns com os outros. Porque toda vez que tem uma briga entre dois crentes, e a Bíblia fala que de vez em quando vai ter algumas diferenças. Barnabé e Paulo tiveram suas diferenças, mas toda vez que há uma briga entre dois crentes, é uma derrota para o reino de Deus. Nós só perdemos. Mas volta comigo aqui no verso 49. Porque no 49 fala que
cada um será salgado com fogo. Lembre-se que o fogo do 49 não é o fogo do 48, porque o fogo do 48 é um fogo que não apaga. O fogo do 48 é a condenação eterna, é o inferno. Mas o fogo do 49 é a santificação. Lembre-se que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, e capítulo 4, verso 12, não estranhem esse fogo que vem até vocês, para fazer o quê? Santificar vocês. Então, queridos, você é cristão, muitas vezes o sofrimento é como um fogo de Deus para purificar o seu coração. E às vezes também essa linguagem de fogo é a perseguição que eles viviam ali no século I. Ou seja, essa palavra fogo, ela é muito comum para nós. O fogo do Espírito. O fogo da condenação daqueles que continuam rejeitando, rebelde a Deus. O fogo que santifica. Então, o fogo aqui nesse sentido é um modus operandi de Deus. Deus opera dessa maneira. E deixe-me explicar por que ele fala de sal. Ele diz aqui que porque cada um será salgado com fogo, bom é o sal. Vamos entender isso. Somos sal porque nós agimos como conservantes do mundo. Porque como que está o mundo? Podre. E ficando cada vez mais podre. Para você entender, como é que os antigos, eles conservavam carne? Sal. Eles não tinham geladeira, eles não tinham gelo. Então eles protegiam as carnes com sal. Jesus pega então essa propriedade do sal, essa cultura, e ele usa como analogia e fala para os seus discípulos: eu chamei vocês para serem diferentes do mundo, porque por meio de vocês eu consigo fazer que eles conheçam ao meu Pai. E ainda a gente pode chegar naquela expressão que Paulo fala em Romanos 12, versos 21, que ele diz que a nossa vida, o nosso culto racional é uma espécie de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você olha para os versos, por exemplo, para o verso 49, você pode pensar aqui numa espécie de sacrifício. Presta atenção nisso. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram temperados com sal, eles tinham que colocar sal no sacrifício, e depois aquele animal, ele era oferecido a Deus. Então era o sal ali no animal, e aí colocava fogo. Então isso simboliza o quê? Nas palavras de Jesus, uma vida dedicada a Deus. Isso lembra a adoração. Jesus está dizendo aqui, vocês têm que viver de maneira dedicadas ao Pai. Essa é a intenção. A vida de um cristão é como um sacrifício, então, de adoração a Deus. Consumida pelo fogo. Fogo do inferno? Não. O fogo do sofrimento, que vem de Deus, da perseguição, que Deus permite, mas no final esse fogo faz o que por nós? Santifica, purifica. E a presença do sal mostra que você tem aliança com Deus. Porque todas as alianças do Antigo Testamento eram feitas com sal. Você está sofrendo por causa do Evangelho? Você está sendo perseguido? Lembre-se, você foi salgado. Deus tem aliança com você e Ele permite sim sofrimento e perseguição para moldar o seu caráter. Ou seja, lembrando de Pedro, não estranhe pessoas te perseguir. Não estranhe sofrimento. Esse é o modus operandi de Deus. Se você, sendo um cristão, não estiver mostrando as testemunhas que vivem perto de você, o quanto você se importa em fazer a vontade de Deus, comportando-se conforme o caminho da santidade apontado nas Escrituras, então, você perdeu o seu poder de salgar. Olha a expressão, porque cada um será salgado. Olha o 50, tende sal em vós mesmo. É a santidade, meu querido.
É o poder do Espírito vivendo em nós, fazendo essas coisas, nos fazendo diferente do mundo. Se você perdeu o sal, você perdeu a capacidade de testemunhar. Você perdeu a capacidade de influenciar as pessoas, de ser uma boa testemunha de Cristo. Mas a boa notícia ainda não é o fim. A boa notícia é que se você se volta para Deus, pedindo perdão de tudo que você tem feito, sem esse sabor do sal da santidade, e você começa de novo, e você começa a buscar Deus de novo, e você ora a Cristo de novo, pega a sua Bíblia de novo, e lê ela de novo, Deus vem até você, Deus restaura, Deus trabalha, Deus te santifica, Deus perdoa os seus pecados, e Deus limpa essa consciência que está pesada de tanta culpa de pecado, porque Deus não abandona o seu povo. E sobre questões de brigas na igreja, 3 palavras. Primeira, suportai-vos uns aos outros. Segundo, levem as cargas uns dos outros. E terceiro, perdoai-vos mutuamente. Porque Deus leva as nossas cargas, Deus nos perdoa e Deus nos suporta. Faça isso pelo seu irmão, para que tenhamos paz na casa de Deus. Lembre-se, quem construiu a casa de Deus no Antigo Testamento? Salomão. Por que não Davi? Davi, mãos de sangue. Por que Salomão? Shalom, paz. A casa de Deus é uma casa de paz. Irmãos não podem viver brigando. Temos diferenças sim, que temos que resolver, conversando, orando e às vezes pedindo ajuda de outra pessoa. Conclusão. Muitas vezes você vai se sentir um fracassado. Muitas vezes você vai pensar que você precisa abandonar porque você nunca consegue viver conforme o padrão de Deus. Você percebe que é muito difícil, na verdade você chega à conclusão mais certa da sua vida. É impossível obedecer a Deus totalmente como Ele manda. Ninguém consegue. Porque o padrão de Deus é perfeito. E criaturas imperfeitas não podem obedecer a um Deus perfeito que só tem leis perfeitas. Isso é lógico. Mas o problema é que toda essa explicação não tira o sentimento do nosso coração, de incompetência, desejo de vontade de ir embora, de frustração. E aí então vem um peso forte da culpa do pecado que começa a esmagar, começa a pressionar o nosso coração. E então, quando você estiver muito pressionado, quando você já estiver chorando, o desespero tiver tomado a sua alma, nessa hora, fuja para Jesus, vá com sinceridade, diga para Ele, diga não, implore pelo perdão, implore, entrega para Jesus aquelas coisas que você tem tentado resolver, liderar e carregar e que você não consegue. E só vem frustração, decepção, entrega, fala, Jesus está aqui, cuida disso para mim, Jesus, eu não consigo. Jesus, me ajuda nesse relacionamento, eu não consigo liderar, eu não consigo auxiliar. E diga a você, que pode ser no começo dessa oração, você vai sentir alívio. Jesus está aqui comigo. Só que pode ser que no outro dia você amanheça, e de novo você está se sentindo pressionado, parece que está começando tudo de novo. E eu vou dizer para você, volte de novo até Jesus, volte de novo até você se sentir totalmente livre, totalmente perdoado, para que você possa continuar com Ele. Porque Ele falou que o fardo dele é leve, e o jugo é suave. Precisa voltar em Jesus. Precisa entregar as cargas, precisa pedir perdão de maneira sincera, dar um nome ao pecado. Jesus, eu preciso cortar e arrancar isso, fala com Ele. A maneira como você usa os olhos, mãos e pés,
aponta para onde você está indo, para o céu ou para o inferno. Lembre-se, essa preposição é importante. Ou, aqui é exclusivo. Todos os homens só têm 2 lugares para ir, meus irmãos. Céu ou inferno, não tem um terceiro. É céu ou inferno. Entende porque a gravidade da palavra de Jesus? Você entende porque os exemplos com a cultura da época é muito forte? Porque ele não quer que o homem vá para o inferno. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para salvar pecadores. Portanto, o fim das suas escolhas é infinitamente mais importante que as coisas da vida. O que você vê, o que você pega, onde você vai, a riqueza, o status, relacionamentos. E diga a vocês que Jesus é tão preocupado com os pecadores, que quando você junta todas as conversas dele que estão registradas na Bíblia, quando ele estava na terra, a gente chega à seguinte somatória: Jesus falou mais do inferno do que do céu. Eu vou repetir para você não esquecer. E você tem que entender isso. Jesus, que é a resposta quando João fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Como que Deus amou o mundo? Ele deu seu filho na cruz por pecadores. E esse filho que vem fala mais do inferno do que do céu. Isso mostra como que Jesus veio para ser o escape, a saída. Falar do inferno, então, é Jesus mostrando que os homens precisam confiar nele. Porque confiar em Jesus é a única maneira de você escapar da condenação e ser perdoado da culpa dos seus pecados. E faça isso enquanto você pode, faça isso enquanto Deus está perto. E uma palavra final também sobre o fogo. Por natureza nós temos medo de fogo. Ninguém procura se queimar, a não ser quando está doente. Ninguém procura o fogo, a não ser o fogo do Espírito, né? O fogo, a santidade, o poder. Mas lembre de uma coisa, há 2 tipos de fogo. E você escolhe que fogo que você quer experimentar. Tem um fogo que você experimenta agora, e tem um fogo que só experimenta depois. O primeiro fogo é o fogo da santidade. Ele vem de Deus para purificar a sua vida, enquanto você caminha com Ele. Mas enquanto você caminha, você renuncia aos prazeres do mundo. Você luta contra o pecado que te assedia dia e noite. Agora, o outro fogo é o fogo do inferno, que não é experimentado agora. As pessoas usam a expressão: nossa, isso aqui é do inferno. Não. Porque pior que seja a situação de alguém que ela fala inferno para falar do problema dela, a presença de Deus está aqui com graça, com amor, bondade. E lá no inferno, a presença de Deus só está lá com toda ira e justiça santa. Não tem amor, não tem graça, não tem bondade, não tem misericórdia. Não dá para comparar. O fogo do inferno não aparece agora, mas vai durar para sempre na vida daquele que escolheu rejeitar Jesus como Senhor e Salvador. Pois é um fogo eterno que traz castigo eterno. Para aquele que crê em Jesus, há ainda um outro elemento que virá no futuro. Como se fosse algo produzido pelo fogo, mas não é fogo, mas é um brilho. É aquele mesmo brilho que João viu quando ele estava na ilha de Patmos. Ele viu a visão de Jesus glorificado, e ele viu que Jesus brilhava, porque ele tinha um corpo glorificado. O inferno é uma das respostas de Deus para o pecado, mas não é a única. Crer em Jesus é a outra resposta de Deus para o homem. Por isso, diga você nessa noite: creia em Jesus, fuja do pecado, porque crer em Jesus é o que ele falou aqui. Corte isso da sua vida,
e receba a vida, uma vida eterna, uma vida de felicidade eterna. Creia em Jesus e fique longe de tudo o que te atrapalha a viver com Ele.